Mas também é interessante nós ressaltarmos, diante de tudo que já foi falado, que a tecnologia, ela trouxe muitas bênçãos para a nossa vida, a oportunidade de nós proclamarmos o evangelho na velocidade da luz, né, de uma forma viral realmente, porque hoje a nossa fala consegue chegar a muitas pessoas de uma vez só. Mas isso também trouxe muitas vozes. As pessoas têm muitas vozes para ouvir, são muitas coisas chamando a nossa atenção, e às vezes se torna difícil saber que voz ouvir. Tem o Instagram, o Facebook, o Twitter, tem várias as redes sociais, várias as opiniões, gritando no ouvido de todas as pessoas. E é importante nós sabermos a que voz nós devemos ouvir, qual a voz nós precisamos dar ouvidos. E eu acredito que hoje esse seja um dos nossos maiores desafios, saber que voz nós devemos escutar. E quando nós damos ouvido para a multidão, né, porque às vezes a gente tende a achar que a maioria tem razão, e isso nem sempre é verdade. Principalmente com relação ao evangelho, porque a igreja de Cristo ainda não é a maioria. E, infelizmente, os opositores, muitas vezes ferozes em compartilhar seus falsos testemunhos, e as pessoas tendem a acreditar nisso. Então, o primeiro desafio nessa época para nos mantermos firmes no Evangelho de Jesus Cristo, e principalmente para você que por alguma razão se afastou dele, é saber que voz nós devemos ouvir. E a voz que nós devemos ouvir é a voz do nosso Senhor, do nosso Pai Celestial e do nosso Salvador Jesus Cristo, que nos ama tanto, eles nos amam tanto, que ele tornou isso acessível. Ele tornou a voz dele acessível a todos nós. E é interessante que quando você se coloca há muito tempo em algum lugar onde a sua fé é asfixiada, se você não sair de lá, a sua fé vai morrer. Então você precisa retornar, precisa ouvir a voz do Senhor. E aonde que a gente vai ouvir a voz do Senhor? Nas Escrituras, na oração pessoal, na frequência ao evangelho, à igreja, na ida ao templo, né? É isso que vai. E é interessante, eu gostaria só antes de passar a fala para os meus colegas, de ressaltar uma coisa que desde os primórdios do tempo, o Senhor chama profetas para abençoar e guiar seu povo. Eu lembro muito bem, há alguns anos atrás, quando o presidente Hinckley, ao visitar Manaus, na época da escolha do templo, da terra, onde o templo seria construído, eu estava lá nesse período, e onde ele falou, alertou que o povo deveria armazenar alimentos. E pouco tempo depois disso, houve uma enchente, uma das maiores enchentes no Amazonas, onde as pessoas tinham dinheiro, mas não conseguiam ir até o alimento para comprar, porque não tinha como. E nesse período foi igual forma com o profeta Nelson. Ele alertou a todos, começou a ensinar que o evangelho deve ser vivido mais intensamente dentro de casa, justamente para nos prepararmos para esse momento tão difícil da pandemia. É essas vozes que nós devemos dar ouvidos, porque essas vozes vão permanecer, fazer com que a nossa fé seja fortalecida todos os dias.